Começando hoje e nas próximas 3 semanas, nós faremos algumas reflexões no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Para você que não está muito familiarizado com esses termos, evangelhos, eles são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. É um bloco que é conhecido como evangelhos. A gente está falando do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você me pergunta, mas para que 4 evangelhos? Na verdade, cada um deles traz uma ótica diferente, cada um deles é voltado para um público, em certo sentido, diferente, mas são 4 narrativas que falam dos mesmos acontecimentos, basicamente. A vida de Jesus, a sua obra, que a gente está falando aqui, da sua morte e da sua ressurreição. Nós começamos hoje essa série chamada Achados e Perdidos, e a gente vai refletir hoje e nas próximas 2 semanas também em 3 histórias no Evangelho de Lucas, porque em cada uma dessas histórias, na verdade, Jesus apresenta algo ou alguém que estava perdido e foi encontrado. Essas histórias nós chamamos também de parábolas, que é uma figura de linguagem, na verdade, é uma forma de comunicação, onde Jesus apresenta, é um método preferido dele para ensinar, que são histórias que têm elementos comuns à realidade do ouvinte. Ele vai falar, por exemplo, de ovelha, que era comum para o contexto da época. Ele vai falar sobre uma moeda, ele vai falar sobre filho ou filhos perdidos, depende da ótica, a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a 2 semanas, mas sempre essas histórias têm o mesmo objetivo, que é o seguinte: ele procura apresentar verdades espirituais para os seus ouvintes, e esse é o método que Jesus mais se valia para ensinar, e você vai perceber isso nos 4 evangelhos. Mas antes que a gente chegue na história de hoje, que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é muito importante que a gente fique situado no contexto, ou seja, em que ocasião Jesus se propõe a ensinar essas verdades do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Para entender isso um pouco melhor, a gente volta um capítulo e chega no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que narra uma história interessante. Ele estava na casa de um fariseu. Fariseu, na verdade, era alguém membro de um partido religioso marcado pelo vasto conhecimento da lei, que era a questão do farisaísmo. Quando a Bíblia fala sobre fariseu, está se referindo a esses homens pertencentes a esse partido religioso. Jesus está na casa de um desses homens, ele começa a ensinar coisas importantes aos presentes, falando inclusive sobre o que é ser um discípulo de fato, qual o custo do discipulado, qual o preço do discipulado, o que significa ser um discípulo. E à medida que Jesus ia ensinando na casa desse fariseu, alguns publicanos e pecadores se aproximavam. Quem eram os publicanos? Para que vocês entendam, eles eram os cobradores de impostos. Jerusalém, a Judéia, enfim, faziam parte do Império Romano, e essas pessoas, mesmo que fossem parte do povo judeu, eles cobravam impostos para o império. Eles eram vistos, então, pelos judeus como traidores, como pessoas e, na verdade, uma boa parte deles, se a gente olhar historicamente, também eram marcados por crimes de corrupção. Pessoas que defraudavam o pobre, que cobravam além do que deviam. Você vai ver Jesus censurando isso em alguns momentos do Evangelho, mas enquanto Jesus estava ensinando na casa de alguém da alta cúpula religiosa, se aproximavam esses publicanos e os demais pecadores. Então, para que você entenda essas histórias propostas por Jesus, elas acontecem exatamente nesse contexto, e nós chegamos ao capítulo 15. Se você tem uma Bíblia aí perto, eu te convido a abrir. Se você não tem uma Bíblia aí fisicamente, de papel, você pode usar algum aplicativo, mas eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a gente vai ler do primeiro verso até o versículo 7. Diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola, que é a história que eu expliquei para vocês. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida.
eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, aplicando a Tua palavra lida, para que as verdades que a gente consegue encontrar nesse texto sejam verdades que se apliquem perfeitamente à nossa realidade. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela forma que nós temos de nos reunir hoje, ainda que virtualmente. Pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, nas redes sociais, enfim, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento de reflexão da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, os dois primeiros versos, eles apontam exatamente para o que eu havia dito antes. Os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, eles estavam incomodados porque os pecadores e os publicanos, eles se aproximavam para ouvir. Além de estarem incomodados com isso, eles estavam incomodados ainda mais com a moral que Jesus estava dando para esses homens, ou seja, a forma como Cristo reagia diante da presença desses pecadores ali. A partir disso, no verso 3, ele começa a apresentar a primeira dessas três histórias, falando sobre algo que estava perdido e de repente foi encontrado. E nesse texto, do verso 3 ao verso 7, a gente consegue perceber algumas verdades que são importantes quando a gente olha com um pouco mais de calma para essa porção das Escrituras Sagradas. A primeira coisa que a gente consegue perceber vendo isso é que Jesus ele apresenta outra perspectiva. Ele apresenta essa primeira história, mas ele faz os fariseus olharem para essa história sob uma ótica diferente. Ele não simplesmente mostra a história e introduz o que ele está tentando ensinar para os fariseus e para os mestres da lei, além dos demais presentes, mas ele procura fazer com que os fariseus e esses mestres da lei, esses homens religiosos, enxerguem sob uma nova perspectiva. A gente tem que lembrar que esses homens eles se achavam mais santos, mais justos, eles se consideravam melhores do que os publicanos e os demais pecadores. Prova disso é que tanto nesse evangelho de Lucas quanto nos outros três, em várias partes nós percebemos Jesus sendo, em certo sentido, duro com essa classe religiosa, porque eles se achavam merecedores do favor e da bênção de Deus. Eles achavam que conseguiam impressionar Deus com a capacidade de serem obedientes, de cumprirem a lei, ou até mesmo o seu próprio conhecimento. Nos termos dessa parábola, pensando que Jesus está falando sobre ovelhas, esses homens se achavam as melhores ovelhas. Eles se achavam as ovelhas mais valiosas. Aliás, essa figura de uma ovelha pode não ser muito comum para a nossa realidade hoje, mas para esses ouvintes de Jesus era algo totalmente pertinente e relevante. Lembre-se que os seus ouvintes eram conhecedores da lei, dos profetas, enfim, eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram homens que estavam habituados a conhecerem o que é a Bíblia, o que a Bíblia diz na verdade. Há um salmo dos mais conhecidos ainda hoje, que é o Salmo 23, por mais que você não tenha muito contato com as Escrituras, é provável que você conheça esse salmo que começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, esse salmo aponta Deus como um pastor que conduz as suas ovelhas. Ou seja, os seus ouvintes conheciam esse salmo, então eles estavam familiarizados também pela cultura da criação de ovelhas. Então era algo muito comum para eles essa figura da ovelha, do pastor, do aprisco, né, que é o local onde as ovelhas se reuniam. O grande problema é que, embora eles compreendessem a questão cultural, eles tinham uma imagem muito errada sobre quem eles eram. Eles se achavam ovelhas sem manchas ou defeitos. E Jesus propõe essa história, então, fazendo com que esses homens enxergassem sob uma nova ótica. Porque a história que Jesus apresenta para eles mostra que eles não são os heróis. Aliás, só há um herói nessa história, e o herói não é contado entre as ovelhas, mas o herói é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Ou seja, fariseus, ou para a nossa realidade, religiosos, não olhem para essa história achando que vocês são a ovelha predileta, mas tente enxergar essa história sob a ótica do pastor, sob a ótica do dono do rebanho. Porque para o pastor, que é representado, obviamente, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, a ovelha mais importante e mais valiosa não é a mais religiosa.
A ovelha mais valiosa não é aquela que se acha boa demais ou a que tem menos defeitos, mas a ovelha que tem mais valor para o pastor naquele momento é a ovelha que estava perdida. E esses homens não compreendiam que eles estão representados nessa parábola exatamente na ovelha que está perdida. Alguns desses homens que eles tanto censuravam, os pecadores e publicanos, estavam perdidos em alguns pecados que os fariseus e os religiosos e os mestres da lei condenavam. Só que eles eram incapazes de perceber que o coração deles também era pecaminoso porque estava tomado pelo orgulho, o que é tão pecado quanto aqueles pecados que eles tanto censuravam. Só que do alto do seu orgulho e presunção, eles não percebiam a podridão que estava os seus corações religiosos, a ponto desses homens criticarem Jesus pelo fato de Jesus acolher pecadores. É muito triste perceber que o tempo passou muito tempo desde que essa história foi contada, e a gente ainda consegue perceber esse tipo de gente ainda hoje. Os que não toleram o pecado do outro, pelo simples fato de que o pecado do outro é diferente do meu próprio pecado. Os fariseus e os religiosos criticavam Jesus por acolher pecadores, mas eles não conseguiam perceber que eles também eram pecadores, que se Jesus não fizesse dessa forma, ele não conversaria com absolutamente ninguém, porque todos nós, você que está me ouvindo, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, se você é religioso, se você odeia a religião, é fato que todos nós somos representados nessa história como uma ovelha perdida, e todos nós somos ovelhas perdidas, e se não formos resgatados pelo pastor, pelo bom pastor, nós ficaremos desgarrados dele eternamente. Tanto os pecadores imorais, quanto os religiosos que acham que conseguem se aproximar de Deus pela sua própria capacidade. A grande diferença entre um e outro é que uma classe parece reconhecer que está perdida, enquanto a outra caminha passos largos para a perdição, convencidas do seu próprio erro e acreditando, aliás, no seu próprio erro. Outro ponto que esse texto aponta para nós, e que conseguimos perceber isso de forma muito evidente, é que Jesus ele não se relaciona de maneira utilitarista. É uma época que as pessoas se relacionam por interesse, ou se aproximam do outro visando o que eu posso ganhar, o que eu posso conseguir extrair de benefício para mim nesse relacionamento. A gente aprende com Jesus que essa não é uma forma saudável de se relacionar. Ele está reunido então com pecadores de todas as classes, ele está reunido com homens de partidos religiosos distintos, ele está junto com pessoas de profissões diversas. Lembre-se que Jesus tem, por exemplo, homens simples que são pescadores, por exemplo, entre os seus discípulos, e ao mesmo tempo ele está condenando alguns que são mestres da lei por causa da sua postura arrogante. Jesus ele não vê extrato bancário, posição social ou potencial influência na sociedade, mas ele vê ovelhas perdidas que necessitam ser encontradas por um pastor. Essa conta de Jesus, em certo sentido, ela não faz muito sentido, na verdade. Deixar 99 ovelhas para ir ao encontro de apenas uma, em certo sentido, isso parece até uma loucura. É mais fácil deixar para lá. Eu tenho 99 ovelhas aqui, eu simplesmente deixo uma para lá, porque isso faz muito mais sentido. Eu estou falando isso porque quando criança a gente ouve muito essas histórias, e durante muito tempo da minha vida eu pensei assim, que essa história ela não faz o menor sentido. Eu tinha 100. Eu perdi uma, essa ovelha foi embora. É muito mais fácil eu cuidar aqui das 99 para não perder mais nenhuma. Deixa essa que foi embora para lá. As outras ovelhas que estão aqui, elas vão se reproduzir entre elas. Daqui a pouco eu vou ter 120, 150. Ninguém vai sentir falta da ovelha que foi embora. Às vezes nós pensamos assim. Alguns tentam categorizar a vida humana, apontar qual vida vale mais, qual vida vale menos, apontar qual ovelha merece ser buscada, qual ovelha não merece ser buscada. Durante muito tempo eu pensei nessa história sem encontrar sentido para a história e para essa conta que Jesus faz, para essa busca de uma ovelha perdida se eu tenho 99. Até que olhando para o Evangelho, eu entendi que essa ovelha perdida sou eu e ele veio ao meu encontro. E a partir desse momento, a história muda de figura, porque eu passo a valorizar essa busca de Jesus, entendendo que eu não sou uma das 99 ovelhas. Eu sou a ovelha que estava perdida e fui encontrada por iniciativa dele e porque ele decidiu me encontrar.
Agora a história ela muda de figura, e é isso que os fariseus não conseguiam entender, porque eles se achavam parte das 99 ovelhas valiosas demais, em detrimento daquela ovelha que se perdeu, e para eles não fazia sentido Jesus ir atrás de uma ovelha, o bom pastor ir atrás de uma ovelha, porque eles se achavam bons demais e parte das 99, e não conseguiam compreender, mais uma vez, todos nós nessa história somos representados como as ovelhas que se perdem. Sabe aquilo que as pessoas dizem sobre pequenas ações que mudam o mundo? Nessa época que a gente vive, a gente tem ouvido falar sobre isso. Por exemplo, você não tem condições de ajudar centenas de pessoas, mas você pode prestar assistência a uma pessoa apenas, se é o que você pode fazer nesse momento de crise. Talvez isso não mude o mundo, a cidade, não mude o teu bairro, mas isso muda a realidade de uma pessoa. E o fato de Jesus ter ido buscar a ovelha perdida é o mesmo tipo de entendimento. Faz toda a diferença quando nós compreendemos que nós somos a ovelha que se perdeu. Então a gente consegue compreender a partir disso as duas verdades que a gente já consegue ver nesse texto. É que Jesus apresenta outra perspectiva para esses religiosos. Jesus não se relaciona do mesmo modo, ele não olha para as pessoas do mesmo modo que alguns olham, de forma utilitarista, pensando no que podem extrair de benefício, muito pelo contrário. E um outro ponto que a gente consegue perceber nesse texto é que a diferença que Jesus faz dos demais pecadores, dos publicanos, para os fariseus, e ele aponta para nós essa verdade, é que a ovelha perdida, de fato, é a ovelha que acha que sabe o caminho. Não sei se você já andou de carona com alguém que já se perdeu dirigindo, ou se você é essa pessoa que se perdeu dirigindo em algum momento, mas não é humilde para reconhecer isso e pedir ajuda. Não sei se você já experimentou isso, mas a pessoa está visivelmente sem noção de onde ela está, para onde ela está indo, ela não tem a menor noção do caminho mais, mas ela tenta se convencer e tenta convencer os outros que ela sabe o que ela está fazendo. Da mesma forma eram os fariseus, achando que eram capazes de dirigir a própria existência. Eles se achavam bons demais. Eles se achavam parte das 99 ovelhas que deveriam estar seguras. Mas o orgulho desses homens os cegava a ponto de não perceberem a sua incapacidade. Todos nós somos representados nessa história pela ovelha que se perdeu. A verdade é que todos nós nos perdemos. E nenhum de nós é capaz de encontrar o caminho que nos leva de volta até o bom pastor. Deus criou o homem perfeito, representado aí pelas ovelhas nessa história, nessa parábola. Mas o homem optou pela rebeldia, essa ovelha criada por Deus, optou de forma rebelde por se afastar do seu Criador, por viver uma vida autônoma em relação ao bom pastor. É o que a Bíblia chama de pecado. E o pecado fez com que nós nos perdêssemos em todas as esferas da nossa existência. Como ovelhas teimosas que somos, nós tentamos por todos os meios possíveis criar atalhos para chegarmos de volta ao aprisco do nosso pastor. Mas todas as nossas tentativas, elas se mostram ineficazes. Todas as nossas tentativas, elas se mostram inúteis. Por isso, assim como nessa história, a única forma de trazer a ovelha perdida para o rebanho novamente é a iniciativa sendo tomada pelo próprio pastor. Nós não conseguimos chegar a Deus pela nossa própria capacidade. Nós não conseguimos nos encontrar nesse caminho, porque há uma ruptura total entre nós e Deus. Há um abismo na estrada que separa o pastor das ovelhas. Diante dessa nossa incapacidade de chegarmos novamente até Ele, o bom pastor, ele vem ao nosso encontro. Deus, ele envia Jesus, que vive uma vida perfeita, que nós éramos incapazes de viver. Ele assume a nossa condenação. Aliás, Jesus mesmo diz, usando essa mesma analogia, ele fala o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O preço era alto demais. Além de ovelhas perdidas, nós éramos rebeldes, nós éramos seus inimigos, mas o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele pagou esse preço que nós éramos incapazes de pagar. E nós que estávamos perdidos e distantes, fomos reunidos novamente no seu rebanho. E agora nós podemos chegar até Deus. Certa feita, Jesus estava falando para os seus discípulos sobre a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, e que ele iria preparar moradas no céu e que nós chegaríamos até Deus. E um dos discípulos pergunta: Senhor, mas como nós poderemos saber o caminho? E Jesus responde para ele dizendo: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há uma forma de nós sermos reunidos novamente no rebanho do bom pastor. E essa forma se chama Jesus Cristo. É depositarmos a nossa fé naquilo que ele fez por nós. A Bíblia também nos diz que nós podemos entrar e nos apresentar diante de Deus por um novo e vivo caminho que Jesus criou para nós. Isso está escrito na carta aos Hebreus. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Ela nos enche de esperança, porque por meio dela nós temos a certeza de que absolutamente nada é maior do que o bom pastor. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 10, versos 27 a 30, usando a mesma figura, as mesmas figuras, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso nos enche de esperança e essa mensagem nos enche também de gratidão. Hoje vivemos seguros no rebanho do bom pastor, porque fomos encontrados por ele. Hoje nós vivemos seguros, porque o mesmo bom pastor que foi ao nosso encontro é o mesmo que segue nos guardando e nos preservando dia após dia. A mensagem do Evangelho diz que Jesus não simplesmente morreu por nós, mas ele ressuscitou também ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus. Ou seja, o nosso maior inimigo, o último inimigo que ainda nos assustava, foi também derrotado na cruz. Por causa da ressurreição, nós podemos ter a certeza do que Jesus afirma, que ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Que nós estamos seguros porque não depende do que nós fazemos, mas depende do que ele fez por nós. Depositamos a nossa fé nele e temos a certeza que ninguém é capaz de nos arrancar da sua forte mão. O último inimigo que nos assustava foi derrotado também na cruz, porque Jesus diz que nada é maior do que o Pai que me deu essas ovelhas. Nada é maior do que o bom pastor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, potestades, principados, presente, passado, futuro, fome, nudez, perigo, espada, pandemia, enfim, qualquer coisa que você puder imaginar, absolutamente nada é maior do que o bom pastor que veio ao nosso encontro, que nos resgatou no caminho errante que nós andávamos e nos trouxe de volta novamente para o seu rebanho, nos fez povo seu novamente, e a certeza que nós temos de que podemos estar seguros se dá pelo fato de que ele venceu o pecado, ele viveu a vida perfeita e ele venceu a morte também, ressuscitando ao terceiro dia e fazendo isso por cada um de nós. Nenhuma dessas coisas, nenhuma das coisas criadas, nada de toda essa lista que o apóstolo Paulo nos apresenta, que eu acabei de falar para vocês, nenhuma delas é maior do que o bom pastor, o que deu a vida por nós e o que venceu a morte, abrindo esse novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia, porque Cristo Jesus abriu esse caminho para nós, porque Cristo Jesus é o próprio caminho que nos leva de volta a Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque por ela e pela mensagem do Evangelho compreendemos perfeitamente. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos perdidos e fomos encontrados pelo bom pastor. Obrigado porque não haveria a menor capacidade em nós de irmos ao teu encontro, mas o Senhor vem até nós. O bom pastor vive a vida que éramos incapazes de viver. O bom pastor paga um preço alto por ovelhas rebeldes que somos nós representados nessa história. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e nós só podemos agradecer ao Senhor e querer viver uma vida que honre o Senhor acima de todas as coisas, entendendo que não é por meio dessa obediência que nós seremos merecedores de alguma coisa da parte do Senhor. Assim pensavam os fariseus. Nós viveremos uma vida de gratidão, porque entendemos que não tínhamos absolutamente nada para oferecer, mas o Senhor veio ao nosso encontro, nos resgatou, nos tirou do caminho que nós andávamos errantes, nos trouxe novamente para o teu rebanho e hoje estamos seguros, porque não depende do quanto nós somos bons ou do que nós somos capazes de fazer, mas depende de crermos que o Senhor já fez tudo por nós. Que Jesus, quando morre na cruz, ele brada, está consumado. Ele não diz que a parte dele foi feita, mas ele diz que todas as coisas estão consumadas. Nos ajude a depositar a nossa fé dia após dia do Senhor.
nos ajude a nos lembrarmos sempre da mensagem do Teu Evangelho, para que a gente viva uma vida condizente com ovelhas que foram encontradas pelo bom pastor. Muito obrigado por ser esse pastor, por ser o nosso Deus. Nós oramos a Ti com gratidão e alegria no nome de Jesus. Você que esteve conosco, a gente vai passar esse vídeo novamente às 19 horas no nosso canal do YouTube. Quero te lembrar que na próxima terça nós temos mais uma live, dessa vez com o pastor Daniel Mosca, da IPB4, lá de Itapetininga, em São Paulo. A gente vai ter o Mosca conosco na terça-feira, a partir das 8 da noite. E você também que tem perguntado sobre contribuição financeira, pode mandar um direct aí para a nossa página, uma mensagem, que a gente passa maiores informações para você. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, tenha um bom domingo e a gente se vê durante a semana aí. Fique com Deus, até mais.